Começando agora, então, a aula ao vivo número 29 do Quero Ser Book, projeto Quero Ser Book, que já começou em 2017 e hoje recebendo na nossa nave da internet pelo YouTube, Instagram e pelo Telegram. Para quem está no canal do nosso Telegram, pode acompanhar diretamente do aplicativo Zoom a minha conversa com o meu parceiro, professor Fernando Giovanella, diretamente, ele de Blumenau, eu daqui de Porto Alegre. E vamos começar sem perda de tempo, porque todo mundo dorme cedo e nós também, só que hoje não. Vamos conversar um pouquinho com o Fernando sobre 3 tópicos. Tópico 1, como ele começou na cirurgia, vamos passar rapidamente como ele entrou nessa jornada. Vamos falar sobre alta performance relacionada com cirurgia e vamos falar sobre cirurgia avançada, mais especificamente na cirurgia avançada, a linha de trabalho que hoje o Fernando desenvolve e que em parte nós estamos com algumas ideias que vamos colocar para vocês no final da conversa. Então já deixo o convite para quem quiser saber mais sobre essa futura conversa, esse futuro projeto que acompanha a gente até o fim, porque vai valer muito a pena. Começando com... Tigo, a palavra é sua. Então tá. Agradeço a oportunidade de conversar com você e com o pessoal que está nos acompanhando. A gente sabe da dificuldade que é, no começo, você entender como que as coisas podem começar de um jeito certo, desde a sua busca pela sua residência, né? A gente, só fazendo um paralelo, quando a gente começou a estudar para fazer prova de bucomaxilo, a gente tinha lá os livros clássicos, né? Livro do Peterson, do Topazian, os livros de trauma, né? Do Fonseca, e a gente acabava que estudando, lendo e relendo os mesmos livros, porque não tinha muita opção de estudo. E eu acho que hoje, quem quer iniciar na bucomaxilo, ou mesmo na implantodontia, tem que lidar com o oposto, que é o excesso de informação, né? Então a pessoa tem muita coisa aí, muitas vezes distribuída de maneira gratuita nas plataformas como o YouTube, mas às vezes falta a organização desse conteúdo, né? Então a pessoa às vezes ela tem que seguir algum formador de opinião, algum produtor de conteúdo, para ter o conhecimento organizado. E eu acho que nesse quesito que o Luciano vem fazendo um trabalho excepcional para esse tipo de aluno que almeja prestar prova para a bucomaxilo. Mas enfim, deixa eu só fazer um paralelo rapidinho, né? Eu sempre tive dúvida entre fazer implante e buco e acabei optando pela buco inicialmente, porque a buco vai te dar uma cancha, vai te dar um leque de uma bagagem muito grande em relação à tua casuística de casos mais complexos, a tua casuística de hospital e principalmente uma visão um pouco mais sistêmica do paciente em relação às patologias, não só faciais, mas sistêmicas também. E eu penso que foi uma decisão assertiva quando eu quis migrar novamente para a implantodontia, já com a bagagem da buco, eu acabei tendo alguns benefícios em relação a isso. Então, claro que a gente sabe que a cirurgia avançada ela não é exclusiva para o bucomaxilo, mas o bucomaxilo ele acaba tendo uma série de facilidades quando ele começa a atuar nesse segmento. Outro ponto importante, quando eu comecei a fazer a bucomaxilo, eu sempre tinha aquela visão de implante dentário muito focado na cirurgia, né? Eu sempre pensava que o importante é fazer o enxerto, o importante é colocar o implante e encaminhar o paciente ao protesista. E a virada de chave, quando eu fui fazer mestrado em implante, foi você não só ler que a cirurgia ela é guiada proteticamente ou entender que se faz planejamento reverso, mas você vivenciar isso daí na prática. Então, muitas vezes você faz o implante e não vê como que ficou a reabilitação desse paciente e você não entende a importância de entender de prótese, né? Hoje eu faço cirurgia e faço prótese e tenho até um certo cuidado especial com o planejamento protético, porque eu sei que se eu errar na posição do meu implante, eu teria que arcar com as consequências protéticas desse trabalho, né? Então, quando a gente começa na bucomaxilo, a gente começa muito focado na cirurgia
A gente começa muito focado em querer fazer grandes reconstruções de maxila, querer fazer cirurgias grandes. Então, o foco é a cirurgia em si e menos o paciente. Depois de um certo tempo, você vai vendo os resultados que você vai estar fazendo nos seus pacientes e você começa a querer optar por técnicas que são mais avançadas, mas que, por outro lado, são cirurgias mais simplificadas, como, por exemplo, a técnica Longford e o implante zigomático. Então, eu permeei entre esses dois caminhos aí e hoje, basicamente, estou permeando mais na cirurgia avançada para reconstruir maxila trófica, reabilitar a maxila trófica sem enxerto ósseo. Então, tem muita informação aí, mesmo através de livros, né? Você pega o senso comum, que quando você fala em implante zigomático, todo mundo pensa invariavelmente a técnica de Brånemark, isso não funciona, isso vai dar sinusite, isso é só para o paciente de extrema idade, e a gente começa a estudar, a ver literatura científica, e você acaba vendo que tem muita discrepância do que é falado, do que é executado e os resultados que a gente tem na prática. Então, por isso que esse bate-papo vai ser bem importante. Eu não montei nenhuma aula formal aqui, eu estou aqui para responder as dúvidas e tentar transmitir um pouco da nossa experiência em cima desse tipo de tratamento. A gente fica aberto aí às considerações de todos, inclusive de você, Luciano, que tiver para perguntar e pode perguntar. Aqui é papo reto, ninguém esconde o jogo. Perguntou, respondeu, e eu sou um cara extremamente pragmático, eu não sou um cara que às vezes fica só teorizando as coisas. Eu gosto de estudar e aplicar aquilo que eu estudo, e às vezes é uma forma que tem de você colocar o conhecimento teórico em prática e não ficar aí com aquela espécie de erudição, né? Tem pessoas que são eruditas nos assuntos que permeiam a sua área de atuação, mas não consegue sentar e fazer um procedimento porque não tem treinamento para isso. Então a gente pega assim, nitidamente, tive professores de mestrados excelentes, excepcionais. O próprio professor Franciscone sempre dizia, né, que ele passava no mínimo 20 horas por semana no mocho, né, para adquirir mão, para adquirir experiência, continuar tendo mais experiência clínica que ele já tem, porque ele acha importante isso no ensino. E essa é a filosofia que a gente tem, né? A gente acha que fazer, para você ensinar, você tem que estar fazendo, não é só ficar teorizando. Você pode montar qualquer aula aí, você pega lá um livro, copia os conceitos do livro e sai lá lendo PowerPoint, né? Qualquer um dá aula assim. Agora você mostrando os teus casos, colocando a tua experiência, a tua visão, é um pouco diferente. Então, por isso que a gente tem essa abordagem um pouco mais prática. Inclusive nos cursos, uma das coisas que as pessoas dão um feedback positivo é em relação à forma prática e didática que a gente apresenta os conceitos, né? Ninguém fica perdendo tempo. Pra você ter uma ideia, Luciano, no meu curso de anestesia local, eu não dou nenhuma aula onde eu entro nos preâmbulos do mecanismo de ação a nível molecular. Não que eu acho que isso não é importante, isso é, de certa forma, também importante. Mas para aquele cara que quer sentar e anestesiar, isso não é o mais importante, né? Então, isso passa a ser uma importância secundária. O dentista que sabe anestesiar, mas não entende 100% os preâmbulos moleculares, ele vai ter êxito. Agora, o contrário não acontece. O cara que é um exímio teórico na anestesia local, ele pode saber de tudo, mas no dia a dia lá ele vai sentar no mocho, ele não vai conseguir anestesiar, não vai ter resultado e, consequentemente, é o seu nome e a sua reputação que está em jogo. Exatamente. Não, e outra, faço referência o quanto é verdade isso, porque, por exemplo, eu fazia uns 18 para 19 anos, aí eu tive conhecimento do teu trabalho, depois conheci o teu curso, e ele realmente, eu inclusive, com um tempo diário grande de cirurgias, ele me acrescentou muito na vivência diária, na vivência prática. Por quê? Porque tinha cunho prático. Então, aquele detalhe, aquele 6% de insucesso em algumas técnicas, ou um percentual que poderia melhorar, chegar próximo de 100% para execução de técnica anestésica, e com isso ganhar confiança de mais pacientes, foi através do teu curso. Isso realmente me colaborou bastante para o meu trabalho. E é isso que eu... o que eu vejo é assim, por exemplo, nós temos a nossa Bíblia de anestesia local, que é o Malamed. Exato. Né, que é um livro incrível, é o melhor livro do mundo hoje em anestesia local, é o livro do Malamed. Mas tem coisas que estão lá, que são teorizadas lá,
que a gente não sente aquilo na prática, né? Sim. E uma vez eu estava vendo um vídeo do Dr. Malamed e ele mesmo falou que a rotina dele, o dia a dia dele, o que ele faz todo dia é anestesia geral e não anestesia local. Então, claro que ele vai ter alguns conceitos que ele não aplica na prática dele e a gente não vai experimentar, né? Então, quando você coloca lá que você vai fazer uma anestesia do nervo alveolar inferior e você vai ter uma anestesia até incisivo na linha média, a gente sabe que isso não acontece com tanto êxito, né? Você pode fazer o bloqueio, o lábio está dormente, você vai pegar lá um canino, um incisivo lateral, o cara vai sentir dor, né? Aquela imagem clássica do hemiárco anestesiado, talvez seja importante para você colocar na prova, lá, para você ganhar a questão. Mas no teu consultório, no teu dia a dia, esse tipo de informação ele é parcial, é uma verdade parcial. Então a gente precisa entender que as pessoas que estão lá no campo de batalha, que estão no dia a dia, elas têm um conhecimento riquíssimo, né? E esse tipo de conhecimento a gente deve valorizar mais no nosso dia a dia. Sem dúvida. Então por isso que a gente, quando criou esse curso, a gente acabou compilando a experiência prática e toda a literatura eu fiz uma revisão, né? Então o próprio conceito, técnicas de Gold-Gates, né? Aqueles conceitos lá que é um bloqueio mandibular, que não é na verdade. Então eu reli os artigos originais do Gold-Gates para beber na fonte, na base mesmo, né? E extrair todo aquele conhecimento. Então culminou que esse curso ele acabou tendo esse tipo de aprofundamento. Tanto é que a anestesia local, por mais que tentem fazer curso online, esse aí eu posso garantir que ninguém vai conseguir fazer de uma hora para outra, porque tem muita coisa por trás ali, né? É anos de estudo através de algo muito mais profundo do que apenas replicar o que está no livro do Malamed, né? Exatamente. Não, e isso é uma coisa que a gente fica feliz que tenham pessoas que estão fazendo, procurando divulgar e melhorar a técnica anestésica, a técnica cirúrgica de outras formas, mas fica a ressalva. Simplesmente copiar o conteúdo que tem um livro e transformar ele numa forma com imagens mais bonitas é uma coisa. Agora, pegar a evidência científica com foco prático é outra coisa. E isso é o teu curso que tem. Isso eu posso garantir. E de fato é o que a gente acaba acontecendo, porque eu já vi mais de um produto procurando passar bases de anestesiologia, mas no nível que tem o curso da anestesia local não tem. E a gente não está fazendo propaganda do teu curso. Na verdade, a gente está só constatando uma realidade. Eu já estou na internet desde 2008 e a gente acompanha tudo quanto é divulgação e produção de conteúdo na nossa área, né? A gente diz que a gente acaba ficando muito na bolha, né? Mas a gente acaba acompanhando. E de fato existem muitos movimentos no sentido de divulgar mais a nossa área de bucomaxilo, o que eu acho excelente, mas é importantíssimo a gente fincar o pé na base de evidência científica para a produção de cursos online, inclusive, para que não fique só assim, tem um livro, mas se você quiser tem a opção de um curso online, que é uma cópia do livro, então não tem nenhuma visão crítica, não tem uma leitura de artigos, e essa é uma das coisas que eu bato muito na tecla, por exemplo, nos locais que a gente coloca conteúdo, no grupo do Telegram, colocar constantemente a tua base de conhecimento à prova, contextualizando com artigos científicos atualizados, ou seja, muitas vezes uma verdade hoje, daqui a um ano já não está valendo. Exatamente. As pessoas têm essa visão, né, que mudar de ideia é uma coisa ruim, né? E muito pelo contrário, não mudar de ideia é uma coisa ruim. O vídeo que você fez há 3, 4 anos atrás, esse você tem que falar uma coisa totalmente diferente e está tudo bem, né? Então você tem que estar se atualizando. Então a gente, não adianta, o aprendizado ele é para a vida e independente da área que você vai atuar, você vai ter que estar sempre estudando, se reciclando e consequentemente consumindo, né, conteúdos de outros colegas também, você aprende muito com outros colegas e também com a literatura científica que está à disposição de todos, inclusive dos nossos pacientes, né? Hoje ninguém engana mais ninguém. Eu recebo muito paciente com maxila atrófica e talvez mais de 90% desses pacientes passaram por 3, 4 dentistas e todos falaram a mesma coisa: enxerto ósseo,
espera 6 a 8 meses, coloca os implantes, espera mais 6 meses, 4, 6 meses e depois faz a dentição fixa. Aí você coloca para ele a possibilidade de fazer sem enxerto ósseo, com carga imediata, você ganha o paciente, né? E eu não estou inventando técnica, isso está publicado, né? A gente precisa entender que a função do profissional é abrir o leque de opções ao paciente, né? Explicar que é possível fazer com enxerto ósseo, é possível fazer sem enxerto ósseo, e que quando você tem uma boa formação, você domina todas as técnicas. E você fica confortável em ofertar todas as técnicas, porque você trabalha com todas. Agora, quando você trabalha só com uma técnica, como por exemplo, que o padrão hoje é trabalhar com enxerto ósseo, aí você fica criando argumentos, muitas vezes sem conhecer a técnica sem enxerto ósseo, e tentando convencer o teu paciente a aceitar a técnica que você tem à sua disposição. Agora, com a internet, com o acesso à informação, o próprio paciente já sabe, muitas vezes, que o que você está falando não é a única forma de tratar. Aí ele vai para a internet, ele vê lá o vídeo do doutor falando, ele vê o artigo científico, sem entender. Eu já fiz caso, Luciano, um paciente que é médico, cara. Então, o cara é totalmente instruído, né, cara, com total acesso à literatura científica. Então, eu compartilhei com o cara, aqui os artigos científicos, os artigos em inglês, o cara lê em inglês também, e fica um diálogo de igual para igual. Sim. E a gente tem que ter isso aí para os nossos pacientes também. Claro que tem paciente que é mais humilde, você não consegue passar esse tipo de informação para ele, enviar um artigo, mas você vai resumir para ele o que está lá publicado e você vai ofertar para ele uma técnica que está totalmente pautada em literatura científica, mas que, por ser mais difícil a execução, ela é omitida por outros colegas e, consequentemente, o paciente não é apresentado essa alternativa. Então, por isso que a gente pensa que essa formação mais eclética, digamos assim, ela é importante, né? Para você que vai trabalhar hoje em dia no mercado de trabalho, cada vez mais teremos um mercado saturado, né? Então, você tem que entender que a tua capacitação técnica claro, não é o único fator, mas é um dos principais fatores que vai te levar a se inserir de fato no mercado de trabalho. Então, Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. De quê? Como que tu vê aí, por exemplo, a carreira de bucomaxilo, né? Quais são os caminhos, principais caminhos hoje que quem quer entrar na bucomaxilo pode percorrer? Porque a buco é muito segmentada, né? Então, a ortognática é um mundo, o trauma é outro mundo, a implantodontia é outro mundo, reconstruções, o fissurado, a ATM, enfim, cada subnicho, né? Cada subespecialidade, ela é muito ampla, né? Muito. Então, você, às vezes tem um buco que quer trabalhar em todas as áreas, ser um buco completo, né? E tem aquele buco que quer segmentar em uma certa área, né, Luciano? O que tu vê em relação a essas possibilidades aí? Eu acho que vai muito pelo seguinte, vamos falar de carreira. Quando a gente pensa no tempo de formação para uma carreira de bucomaxilo, na época que nós estávamos fazendo a formação, eu terminei em 2003, então a gente passou por uma fase em que se estudava 4 a 5 anos de faculdade e depois precisava de 2 anos de formado para entrar numa especialização. Na época não tinha uma residência no molde que funciona hoje. Nós estávamos num período, vamos dizer, entre safra, que tinha acontecido programas de residência há uns 10 ou 15 anos atrás, naquela época, depois encerrou e depois se batalhou muito a classe para retomar, e que hoje é uma realidade, graças a Deus. Então hoje, o tempo de formação de 8 anos, que é 5 de faculdade mais 3 de formação, e que na minha opinião o futuro vai ser de 4 anos, tá? Com o 4º ano sendo uma área de direcionamento, por exemplo, opcional, para cirurgia de complemento estético, ou para um estágio fora, ou para um período de residência concentrado em uma das sub-áreas, que eu acho interessante. Eu penso que hoje, quem entra para fazer uma formação de bucomaxilo tem que saber que ele vai aprender a bucomaxilo, uma gama grande de assuntos na área de bucomaxilo, mas conforme o programa que ele escolher, ele sim vai acabar se direcionando mais para trauma, por causa da vivência do coordenador e da equipe, né, ou do padrão do hospital. Então é impossível ele fazer bucomaxilo
mesmo que seja um programa de 3 anos, e não precisar depois mais direcionamento, que é o que eu acabei tendo. Eu, por exemplo, eu fiz bucomaxilo, eu fiz 2 anos de residência com mestrado, depois mais o doutorado deu 2 para 3 anos, e depois disso ainda fiz mais 2 anos estagiando em centros e com colegas, acompanhando colegas que trabalhavam numa área que me interessava, que no meu caso era cirurgia ortognática ou cirurgia reconstrutiva. E eu também trabalhei com alguns colegas na parte de implantes dentais. Então isso acabou me direcionando dentro do meu propósito na época, que era o que eu queria. Eu queria concluir a residência e ir para a clínica privada. E as áreas dentro da clínica privada que me interessavam eram basicamente essas, que era trauma ortognática e cirurgia avançada de implantes e cirurgia de implantes. O que acabou dando um bom resultado. Mas hoje, por exemplo, a gente vê que tem possibilidades de desenvolver a área de fissurados lábio-palatais. Tem alguns centros do Brasil que se desenvolve isso, não só em Bauru, mas em outros centros, por exemplo, em Imperatriz, no Maranhão, tem centros de formação, tem em Curitiba, tem hoje centros de formação na área de cirurgia de ATM, que é uma área que está, vamos dizer, retomando o crescimento de novo, até por causa do desenvolvimento dos instrumentais, melhoraram muito nos últimos anos, né, pela miniaturização. E eu vejo tem bastante buco também fazendo harmonização, né, que está estudando bastante, focando nessa área. Exato. A ROF, né, que a harmonização de sorriso com a face já é uma constante na nossa área há décadas, né, mas essa adoção das técnicas eu acho interessantíssimas serem incorporadas junto com o bucomaxilo. Por quê? O bucomaxilo, por exemplo, vai trabalhar e vivenciar 3 anos da hard da bucomaxilo e depois ele pode incrementar na formação esse 1 ano de atualização na área de complementos estéticos. Então, na minha opinião, como bucomaxilo, eu penso que o cirurgião bucomaxilo é a área na odontologia disparado mais bem preparada para atuar em ROF. Com respeito a todas as outras áreas, mas nós, na nossa formação, a gente está mais capacitado e mais qualificado para tratar, não executar a técnica corretamente. Isso todo mundo consegue aprender, mas tratar complicações. E é aí que o bicho pega. Então eu penso que nessa área aí tu deve ter uma opinião interessante, né, sobre isso, né, sobre a questão de como tratar as complicações. Quem é que consegue melhorar e resolver isso melhor do que qualquer outra especialidade odontológica. Porque na verdade, Luciano, quando tem a complicação, geralmente acaba caindo na mão dos médicos, né? E ainda tem muita rixa entre classes, Nossa. Né? De quem deve atuar, quem não deve. Uhum. Então, mas eu vejo que o pessoal tá, assim, parece que teve aquele boom inicial meio superficial, mas o pessoal tá caindo na real, assim, que precisa estudar mais, né? Agora com a regulamentação das especializações em cima disso aí, eu acho que vai ter uma formação maior para esse tipo de atuação. Porque até um tempo atrás estava uma coisa ridícula, né? O cara fazia 2 dias de curso, que saía operando e fazendo 1000 coisas e botando fio para tudo que é lado com 2 dias de curso, né? Não tinha como. Então eu tô percebendo que tá havendo uma consciência maior. A gente já passou a fase pior aí do grande boom, né? Que teve da bichectomia e tal. Então você vê hoje que dificilmente alguém só faz bichectomia, né? Com certeza. Como tinha no passado, né? Com certeza. Então as pessoas estão se esforçando para melhorar. E eu acho que vai adquirir a experiência e vai se inserir no mercado aquele que tiver mais conhecimento. Claro que se você já tem uma bagagem cirúrgica grande, você está na frente, né? Você acaba tendo mais facilidade em tratar pacientes, né? Uhum. Você pega um caso aí de uma infecção importante, quem que não é bucomaxilo, que já tratou uma angina de Ludwig, né? Já pegou pacientes quase indo ao óbito por infecção. Então, esse tipo de conduta, a gente sabe que dentro da bucomaxilo é a rotina, né? É o dia a dia. Mas uma infecção importante, uma infecção grave, no pós-operatório, um clínico que está especializando em harmonização, já é um pouco mais complicado. Mas eu vejo com bons olhos aí a regulamentação que está tendo, né? E certamente a odontologia como um todo ela está ganhando
o seu espaço e certamente a gente está caminhando para um bom rumo em relação à especialidade como um todo, né? Não, com certeza. Mas enfim, outra coisa que eu acho fundamental, você tocou na ideia de usar esses artifícios aí para fazer ali como se fosse o retoque final dos casos de ortognática, mesmo da reabilitação de implante. E a gente tem que entender que a gente tem que pensar assim, ó, a nossa formação, vamos pensar como dentista, ela tem que ser como se fosse um T, né? Onde você tem uma formação principal sólida, você sabe profundamente aquela formação, e você vai ter outras formações, outros conhecimentos que são transversais a esse. Você vai ter um conhecimento mais superficial, mas que são complementares a esse seu eixo principal, né? Então, por exemplo, quem faz ortognática tem que saber de ortodontia, não tem jeito, né? Ele não precisa ser um ortodontista, mas ele precisa entender alguma coisa a mais do que os demais colegas de ortodontia. Agora, um ortodontista, digo assim, o clínico geral tem um conhecimento básico de ortodontia. Um cirurgião, ele tem que ter um conhecimento maior que um clínico geral de ortodontia. Então, o mesmo acontece com as demais áreas. E o mesmo acontece mais ainda em relação a outros temas, né, que fogem ao escopo técnico, mas entram no escopo das humanas, né, que é relacionamento, entender de ser humano, entender de psicologia, entender de gestão, de marketing, de vendas. Então, você começa a ver que no final das contas, para você se inserir no mercado, a gente precisa de um pacote de habilidades e conhecimento que você não vai conseguir isso aí da noite para o dia. Por mais que você saia da tua residência, você tenha operado um monte, você nunca vai conseguir sair totalmente pronto, né? A tua formação, do teu conhecimento, ele vai se moldando ao longo do teu trabalho também. Então, a gente nunca está pronto, a gente sempre está aprendendo coisas novas, né? Com certeza. Então, daí a importância de ter a mente aberta e ter uma boa especialização, mas sempre estar atento a conhecimentos que vão vir agregar a esse teu eixo principal, que é a área que você escolheu. Sim, ontem eu estava vendo uma propaganda num curso de uma universidade daqui do Rio Grande do Sul, em que um dos professores é o Leandro Carnal, aquele filósofo que eu acho bastante interessante, e ele falando da importância de ser um lifelong learner, ou seja, vai estudar e aprender a vida inteira. Não tem mais aquele conhecimento estanque, aprendi isso, acabou. Não, vai aprender a vida inteira, vai estudar a vida inteira. Seja complementos do que tu já tem base sólida, seja novos assuntos, que são essas habilidades que são para o mercado de hoje em dia. Por exemplo, na área de odontologia, essas habilidades que tu está comentando são para o mercado de hoje. Porque muito do que a gente aprendeu na faculdade e hoje ainda se ensina é para o mercado de 15, 20 anos atrás, em que as coisas eram muito mais fáceis, né? Não precisava pensar em gestão, em escala, em posicionamento, em organização de consultórios, de fluxos, de rotina, gestão de equipes. Então isso com certeza vai estar fazendo a diferença para o futuro, para quem quer ser bem sucedido. Luciano, mas eu acho que a gente que trabalha aí com curso presencial, mesmo online, a gente tem também a obrigação de estar colocando isso aí para os nossos alunos, né? Exato. Porque, claro, se você vai trabalhar com quem já é especialista, o cara já sentiu como é que é a vida real, ele tem noção da dificuldade que é e como as coisas funcionam. Mas você pega lá o acadêmico, o cara que terminou a graduação, já entrou na residência, e ele acredita que ele vai sair da residência e vai sair bombando, e vai ser o cara do mercado, e em um ano já vai comprar apartamento, já vai trocar de carro, já vai viajar o mundo todo, já vai ficar milionário. E esse cara, ele precisa às vezes ter um choque de realidade e trazer esse cara aí, não é que você vai desmotivar ele, mas é trazer ele para a realidade das coisas, né? Sim. Existe aquela chamada soft skills, né? Que você não aprende em local nenhum aí de docência, em ensino formal, mas que vão fazer a diferença. Quando eu optei por fazer odonto, eu sou um cara totalmente introvertido, eu imaginei que eu ia ficar em 4 paredes, nem em cima de uma boca. Basicamente é isso aí que eu esperava, né? Sim. Eu jamais imaginei que eu teria que fazer vídeo, falar ao vivo e desenvolver habilidade de comunicação, falar em público. Para eu estar falando com você aqui ao vivo agora, eu não estou na minha zona de conforto. Isso foi algo que foi trabalhado para eu conseguir fazer. E nunca vai ser uma habilidade única, porque não é meu ponto forte. Sim. Mas, por outro lado, eu tenho outras habilidades que complementam isso aí e você vai se desenvolvendo. Sim. Mas você tem que trabalhar o ponto forte, mas também trabalhar o ponto fraco para que aquilo não te atrapalhar na tua atuação, né? Claro que é. Então, essa visão aí mais sistêmica
não só da profissão, mas como da vida como um todo, eu acho importante de passar isso aí para os alunos, para eles entenderem que o bom profissional, ele também depende do técnico, mas não é só o técnico, né? Existem outras coisas que a gente precisa estar trabalhando também. Tem inclusive um livro muito bacana, cheguei a comentar contigo, Luciano, que é o Enhancing the Surgical Skills, melhorando as capacidades cirúrgicas, né? Sim, que é um livro bem bacana, que ele coloca isso aí tudo. Qual que são as habilidades não cirúrgicas que um cirurgião precisa ter, né? Comunicação clara, saber gerir uma equipe, saber trabalhar em equipe, aquela questão de ter uma visão sistêmica de tudo que vai acontecer na cirurgia, se antecipar, né? Ter tudo em redundância, material, instrumental, ter o plano A, o plano B, o plano C. Então, bem bacana esse tipo de conhecimento. E certamente quem quer fazer bucomaxilo, o Luciano vai dar aí uma pincelada em cima disso aí, até porque é um cara que está no mercado já, ele se inseriu bem no mercado e tem muita bagagem para ensinar, além do conhecimento técnico. Exato. Hoje a gente tem a questão de... Vamos dizer, uma coisa importante até para comentar. A gente está falando hoje sobre se fala-se muito em se preparar para a residência, e o que eu vejo hoje é um movimento assim, ó, o aluno está na graduação, no terceiro ano de 5, ele está no terceiro ano e já está fazendo prova no Brasil inteiro para ver se passa. Eu, inclusive, num encontro social, comentando com alguns alunos de odontologia, me comentando que hoje em dia eles no quarto ano, eles já fazem prova para entrar numa residência, e quem consegue entrar, entra com uma liminar para garantir a vaga. Olha só, cara, um negócio muito louco, velho. Eu caí para trás, eu falei, é mesmo? É mesmo. E tem gente que faz. Luciano, assim, ó, eu acho que tem que colocar para eles, você que está nos assistindo aí, a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Se você sair primeiro, não sei que você vai chegar em primeiro, querido. Tem muita coisa que vai acontecer aí no meio. Nossa. Eu lembro que tinha um colega nosso que estava no segundo semestre de faculdade e estava todo mundo mal em histologia e a gente queria adiar a prova para ter mais tempo para estudar. E ele foi o único aluno que não assinou o termo porque ele ia participar de um congresso de implante. O cara estava fissurado em implante no segundo semestre. Mas enfim, esse cara aí desistiu da faculdade no meio do caminho, né? O cara foi com tanta sede ao pote que ele desistiu, né? Porque ele quis, às vezes, se tornar um expert em 2 semestres que já ser um implantodentista, né? Sim. E às vezes tem que ter um pouco de paciência, né? Claro que você tem que ter a proatividade, você tem que correr atrás dos seus objetivos, mas existe um timing, existe um tempo que você tem que percorrer, e tanto essas habilidades técnicas aí, de conhecimento e habilidade manual, também são importantes com um pouco mais de tempo para se desenvolver, né? Você não vai conseguir, uma hora para outra, fazer uma cirurgia extremamente avançada, sendo que você ainda não faz o básico, né? Então, essa visão ela é extremamente importante. Sem dúvida. Não, e outra, essa questão do tempo, de curva de aprendizado, uma vez eu assisti uma palestra de um cirurgião bem experiente na época, e ele falando, olha, leva mais ou menos uns 10 anos para você fazer uma cirurgia ortognática com autonomia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu nem tinha entrado na bucomaxilo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, dizendo, pô, mas por que leva tanto tempo, né? No final dos 5 anos de faculdade, dos 3, quase 5 de residência, mais 2 anos depois de acompanhamento de profissionais, eu vi que realmente ele estava certo. Então, comentando com esse professor, o que aconteceu? Ele comentou, olha, leva 10 anos para começar a fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, uma cirurgia complexa. E essa cirurgia ortognática, de fato, é algo que demora muito tempo para você dominar. E, em função disso,